寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Macau e Mongólia, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a mongóis dessa mesma época, da luta de independência, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E hoje nós vamos falar sobre um lama, né? Um líder religioso que ele ficou esquecido na história da Mongólia. Se os lamas já são esquecidos na Ásia, imagina aqui no Ocidente. Pois é. E hoje nós vamos falar sobre Dalan Tsuren Shimed, né? Dalan Tsuren Shimed, o porquê que ele ficou conhecido e o porquê, né? Tipo, o que mais deixou ele conhecido não foi nem seus feitos em vida, mas sim o seu sumiço. É, exatamente. Vamos lá. Dalan Tsuren Shimed nasceu em 1869 e sumiu em 1914. Tsuren Shimed, ele sempre foi uma criança ok, mas desde criança, né, aliás minto, né, já ainda criança, ele foi enviado a um mosteiro budista, né, para estudar religião. E ele chegou até mesmo alcançar o posto de lama, um líder religioso. Mas, né, quando ele estava no mosteiro, ele não ficou lá só rezando e orando. Ele também conseguiu um trabalho no escrituário, né, que era um cargo baixo, que ele era basicamente um líder da administração dos assuntos seculares. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi crescendo lá no mosteiro e também foi arrumando trabalhos melhores, né, em vez de ficar trabalhando só no escrituário. Uma coisa que ele sempre teve destaque é que ele sempre foi uma pessoa com uma boa oratória, não uma oração religiosa também, mas com uma oratória, ele tinha uma boa fala. E isso chamou a atenção, né, de muitas pessoas lá dentro e sempre deixavam ali ele comandar as coisas, ele de certa forma ia administrando o mosteiro. Ele, com isso, né, teve um certo pingo, um certo resquício aí de politicagem e ele acabou se interessando. E quando ele saiu do mosteiro, já na posição de lama, ele foi trabalhando aí para político local, né? Não era coisa de cargo, isso e aquilo, eram coisas mais dentro da realidade da Mongólia daquela época, né? Principalmente da região onde ele nasceu, né? Que era Kovsgol, né? Aí no norte da Mongólia, fazendo fronteira aí com a Rússia. E, né, eram mais coisas, o chefe do condado, o chefe da vila, uma pessoa queria se promover, então pedia para ele escrever e ele ler as propostas, entende? Eram coisas desse tipo. Até que no decorrer dos anos aí ele acabou sendo reconhecido pelo Bogd Khan, mas, né, só ficou por isso mesmo. Até que em julho de 1911, né, quando já estava estourando, já estava ali para estourar a Revolução de Xinhai, né, ele também já começou a se interessar ali em lutas aí pela independência da Mongólia. Até que em julho de 1911, né, o Bogd Khan chamou ele e uma outra pessoa, o Nanan Suren, né, Manan Suren, alguma coisa do gênero, né, e convocou eles aí para ir para São Petersburgo e para a Europa Ocidental, né, em busca de apoio e reconhecimento formal da independência da Mongólia. E beleza, né, eles até foram para lá, mas quando eles voltaram sem êxito. E em novembro ainda de 1911, né, nesse período, a Revolução de Xinhai já estava estourando, então a Mongólia meio que já tinha o seu governo provisório, né, com o Bogd Khan liderando, e o Bogd Khan, em novembro de 1911, acabou nomeando ele como chefe de gabinete da administração geral. E beleza, ele ficou nesse cargo. Quando a dinastia Qing caiu em 1912 e a Mongólia, entre aspas, teve sua independência,
ele acabou sendo nomeado como ministro do interior. E por mais que ele fosse aí considerado ministro do interior, ele basicamente aí agia como um primeiro-ministro. E nesse período ele conseguiu estabelecer relações aí com o Kuomintang, mas levando, né, em conta que o Kuomintang não era o Kuomintang do Chiang Kai-shek, era um Kuomintang do Sun Yat-sen, então não vamos confundir as coisas. E também conseguiu aí estabelecer contato e diálogo aí com políticos japoneses. E isso deu um up na carreira dele. Porém, em julho ele acabou sendo substituído, né? Ele acabou sendo nomeado como ministro da pacificação da fronteira ocidental e uma outra pessoa foi de fato nomeado aí como primeiro-ministro. Em 1913 ele tenta viajar para Tóquio, né? Ele sai da Mongólia, vai para a Manchúria, mas quando ele chega em Harbin, né? Que de Harbin ele ia pegar um trem até a costa, pegar um navio e ir para o Japão, né? Ele acaba sendo preso ali pelos russos e fica um tempo indeterminado e beleza, né? Os chineses conseguem negociar a soltura dele e ele é enviado aí de volta para a Mongólia. E quando ele volta para a Mongólia, ele acaba ficando ali no seu cargo e tal, sem grandes coisas, até que em 1914 ele é enviado ali para o que? Exatamente, pacificar a fronteira ocidental da Mongólia. E no meio do caminho ele morre. Sim, ele literalmente morre. Tá, mas ele morreu do quê? Morreu de ataque cardíaco? Alguém zerou ele? Alguém envenenou ele? Alguém sequestrou ele e zerou em outro lugar? O que aconteceu com ele? Bem, ninguém sabe. Literalmente ninguém sabe. A China joga a culpa na Rússia, a Rússia joga a culpa na China. Porém, muita gente acredita que o sumiço dele não foi por acaso, tá? Muita gente acredita que o sumiço dele foi uma ação coordenada entre a China e a Rússia, porque ele estava começando a fazer muito barulho e eles, os chineses e os russos, estavam com medo, né, de que a independência da Mongólia fosse a teoria da janela quebrada, né? Que enquanto a janela está inteira, ninguém faz nada, mas quando alguém está com uma pedra e as pessoas veem a janela quebrada, elas atacam outras pedras. E eles acharam que essa independência da Mongólia poderia ser um efeito dominó para o Tibete, né? Para Xinjiang, para Manchúria, para Sibéria, para os países do Cáucaso, para os países da Ásia Central que estavam sob domínio russo e chinês, né? Então, né, muita gente acredita que sim, né, foi uma ação coordenada entre a Rússia e a China, porém os russos, né, eles dizem que foi uma morte súbita. O cara simplesmente estava andando e pum, caiu no chão. Até poderíamos levar em conta que sim, poderia ter sido uma morte súbita, afinal pode acontecer, mas é estranho, né, porque só os russos se manifestaram que foi uma morte súbita, né, as próprias autoridades da Mongólia não fazem nem ideia. Então, ficou um mistério a morte dele. O que vocês acham que foi? Alguém apagou ele porque estava fazendo barulho? Ou ele simplesmente acabou falecendo? Ou então é uma oposição dentro da própria Mongólia que pensou, não, pera lá que esse cara aí está crescendo, eu quero substituir ele. Comentem aí, eu quero ver a teoria de vocês, eu quero ver aí o que vocês pensam, beleza? Mas enfim, é isso, né? O vídeo hoje foi breve, porém com um final surpreendente, um final em aberto, mas não teve uma continuação. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. E quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais, eu agradeço. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!